nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a Circle, tá? Quem é essa empresa e por que a gente está trazendo esse conceito aqui para vocês? Bom, a Circle, ela é a empresa responsável pela emissão, ou seja, pela cunhagem do USDC. O que é o USDC? O USDC é o dólar tokenizado, tá? Que a gente utiliza aqui nas criptomoedas, no mundo das criptomoedas, de forma on-chain, né? É onde a gente faz transações entre diversas blockchains, né? Utilizando uma moeda estável, né? Lastreada ao dólar, 1 para 1, e ela é chamada de USDC pela Circle. Existem outras, tá? Mas nesse momento a gente está apresentando aqui a Circle porque ela é uma das moedas que a gente vai utilizar para fazer as nossas operações. Então, antes de que você comece a utilizar essa moeda, eu quero explicar para você quem é o emissor dessa moeda e a segurança que está por trás dela, tá? Recentemente, nós ouvimos a notícia aqui no Brasil que o Banco Central está planejando, né, colocar o Drex para rodar aí em meados de 2025, 2026, eventualmente para testar, e o Drex seria esse real digital. A Circle, ela é um pouco semelhante, né, com o USDC. A Circle, ela cunha o USDC, ele tem uma certa semelhança, porém, né, o modelo da Circle não é estatal, é uma empresa que tokeniza ativos do mundo real, ou seja, é uma empresa que trabalha com real world assets, né, ela tokeniza ativos do mundo real e lastreia esses ativos 1 para 1 com dólar. É a mesma coisa de você ter uma reserva de dólares reais dentro do banco e você emitir alguns tokens na blockchain, né, lastreados 1 para 1 no dólar. O que a Circle tem? A Circle, ela tem algumas ações, tá? Dólar também no seu balanço e algumas ações e títulos do Tesouro Americano no seu balanço. E esses títulos e esses dólares são lastreados e ela fornece, através da sua solução, o USDC para que a gente utilize dentro do mundo on-chain, né? Para que a gente faça transações em diversas redes, para que a gente troque ativos em diversas redes. Eventualmente, no mundo das criptomoedas, nós temos alguns ciclos de mercado e existem momentos em que a volatilidade está tão alta que faz sentido você sair no ativo volátil, aliás, e você ficar no ativo um pouco mais, com menos volatilidade, né? Ou seja, um dólar pareado, um token pareado com dólar, ou seja, o USDC. Imagina que, dado o momento de uma grande volatilidade, você vai sair de um token como Ethereum, no mercado de baixo você vai sair de um token como Bitcoin, né? Uma moeda como Bitcoin, e vai trocar essa moeda por USDC. Você vai continuar ali no mercado de criptoativos, mas vai continuar no USDC. O USDC é uma moeda estável. O USDC, ele é pareado com o dólar. Então, se o dólar varia para cima, ele sobe também. Se ele varia para baixo, ele sobe também, tá? Aliás, ele desce também. Então, ele é uma moeda ali pareada 1 para 1 com o dólar, tá? Por que eu estou trazendo essa apresentação aqui da Circle? Porque ela é essa empresa que cunha esse USDC. Existem outras empresas, tem a Tether, né? Também ele tem um dólar tokenizado, mas eu quis trazer o USDC até por conta da segurança que ela traz pra gente, tá? Então a gente está aqui dentro do site da USDC. A USDC aqui é cunhada pela Circle. A Circle é uma empresa que ela tem autorização da CVM, ou seja, da SEC dos Estados Unidos, que compartilha a CVM aqui do Brasil, para, de fato, aí, lastrear esse ativo dela, esse USDC, no portfólio que ela tem de reservas na moeda americana, né, como os títulos do Tesouro e também dinheiro propriamente físico, né, travado ali nos seus cofres, e ela tem essa autorização para gerar esse USDC, esse token, tá? Então, a gente está aqui no site, a gente vai deixar também aí embaixo dessa aula o link para que você também faça suas próprias pesquisas, tá? Então, qual é a facilidade, né, de você ter esse USDC? Você consegue transacionar ele via blockchain de uma forma muito rápida. Imagina que você consegue mandar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, para o Canadá, para a Austrália, através do USDC, de uma moeda estável, né? E aí, vamos supor que a pessoa que vai receber lá do outro lado, ele vai receber esse valor estável. Você tem aí $50 para você transferir para ele, você consegue em alguns minutos, né, transferir esses $50, vai chegar a esses $50 do outro lado, não vai sofrer volatilidade, tá? Então, um pouco diferente das criptomoedas, porque são voláteis, né, é um mercado de certo risco e tem uma certa volatilidade, dependendo do ativo, ele é mais volátil do que o outro. Então, o USDC faz sentido para a gente utilizar dentro do mercado de criptomoedas, né, e via aí eles on-chain, tá? E também ele vai fazer muito sentido para as nossas operações em DeFi, eu vou mostrar mais adiante em algumas aulas, tá, que a gente vai ter. Então, conhecendo um pouquinho aqui, né, dentro aqui do site da Circle, você tem algumas informações, né, pagamentos internacionais, como eu acabei de falar, de uma forma bem rápida, bem ágil, né, e com o valor estável, acesso global ao dólar, então todas as pessoas em todos os lugares do mundo conseguem comprar dólar, e é interessante isso, porque você não precisa necessariamente se expor aos gastos, né, de taxas de spread e também de imposto de IOF para comprar dólar, se você comprar o dólar da Circle, tá? Então é interessante você fazer, apesar dessa aula, você também fazer suas pesquisas aqui no site e ver a veracidade do que a gente está mostrando aqui, tá? O mercado de capitais de criptomoedas, ele utiliza muito, né, o USDC aqui da Circle, então as operações que a gente vai fazer em DeFi, a gente utiliza bastante a Circle. E aqui algumas informações, algumas empresas, então a gente tem a Coinbase, a Grove, né, a MoneyGram, a Visa, a BlackRock, né, são parceiras globais porque elas também utilizam o USDC, que seja esse dólar tokenizado da Circle, tá? Para algumas operações. A BNMelon, tem muitas empresas aqui que utilizam, tá, pessoal? Aqui só algumas delas, tá? O USDC a stablecoin, nós chamamos de stablecoin, essa moeda que é pareada com dólar, tá? Que impulsiona os negócios globais, então ela é estável, ela é disponível, né, amplamente, você consegue, por exemplo, tá?
A gente vai mostrar em umas aulas aqui na frente como você consegue comprar dólar pagando o mínimo de taxa possível. Você pode comprar o USDC aqui, transferir para a sua corretora e vender ele lá por real, né? Então, assim, ele é muito, ele é disponível, né, amplamente em vários lugares. Você consegue transformar ele, dar liquidez para esse token, né, lastreado no dólar, muito rápido e muito fácil, tá? Sempre disponível e transparente, tá? Porque eles têm uma reserva e eles mostram sempre o nível dessas reservas, né? Quanto que eles cunharam de USDC, quanto que de fato eles têm em capital ali e dinheiro fiduciário, né? Seja ele em títulos ou seja ele em cofre ali, para poder lastrear, né? Para não perder o PEG, né? Ficar sempre lastreado esses valores, tá? Então, por que, né, escolher o USDC? O dólar digital totalmente lastreado, e aí é um ativo também, né, que, como eu disse, que tem aí a chancela da SEC, e você pode fazer suas pesquisas também, tá? E é um ativo que a gente acha muito importante trazer ele aqui para que você conheça um pouco o dado, que é um ativo que a gente vai utilizar para fazer as nossas operações. E, né, como a nossa proposta aqui é que você fuja da inflação, a gente vai, uma das nossas teses, né, aqui é você se manter em dólar como uma moeda um pouco mais forte do que o real. Ela varia menos que o real e tem mais valor do que o real, né, se comparado à nossa moeda. Obviamente, o dólar também é uma moeda fiduciária, ele perde valor com o passar do tempo, né, mas ele ainda é um pouco mais, ele segura um pouco mais, a economia dos Estados Unidos é um pouco mais robusta e ela segura um pouco mais essa perda de valor, um pouco mais do que economias menores, né, ditas economias aí novas, né, ou seja, como a economia brasileira, né, que ela basicamente é uma economia bem pequena e bem irrelevante se você for comparado com outras economias, tá? Então ela é uma moeda que segura um pouco mais esse poder de compra, né, mesmo em momentos de inflação. Então a gente tem aqui algumas informações, o link vai ficar aqui embaixo para que você faça as suas pesquisas, tá? Então você consegue encontrar alguns produtos da Circle aqui, que um deles é o SDC, né? Então, tem algumas parcerias, você consegue pesquisar aqui. E o mais importante de tudo, né? Ela tem as reservas sempre ficam à disposição para que você consiga, de fato, aí, verificar como é que está, né, a saúde financeira da Circle, uma vez que você está segurando esse token para você utilizar ali para fazer as operações, para você, de repente, manter na sua carteira para fugir propriamente da inflação, sair um pouco do real e deixar um pouco no dólar, né, de forma que você não pague IOF, valores absurdos de IOF, nem de taxas, né, de spread de bancos. Então, faz sentido você ter um pouquinho de USDC também, tá? E a gente vai utilizar ele nas nossas operações eventualmente, tá, pessoal? Então, aqui, mostrando um pouco para vocês quem é o emissor do USDC, que é a Circle, né? As soluções que ela traz aqui. Então, ela tem bastante informação aqui. E o mais importante de tudo, ela tem essa reserva de valor, que ela pareia o ativo tokenizado com essa reserva dela. Ela é autorizada pela CVM americana, né? Que é a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários Americanos, tá? Então ela é bem rígida, tá, pessoal? Então uma empresa que tem essa chancela, a gente tem uma grande segurança em trabalhar com ela, tá? Então, essa aqui foi a aula. A gente vai vir com uma outra informação aqui, um outro ativo que faz sentido também você conhecer, porque é um ativo que a gente vai se expor aqui nas nossas teses de investimentos. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a Paxos, tá? Quem é a Paxos? Nós vamos falar especificamente, pessoal, sobre a Paxos Gold, tá? A Paxos é a empresa responsável por tokenizar o ouro, isso mesmo, ela tokeniza o ouro. A gente consegue utilizar esse token do ouro na blockchain para fazer as nossas operações, e aí dessa forma a gente consegue fugir dos spreads e dos IOFs também. Então a gente consegue se expor ao ouro, tá? Muito, né, por conta desse ativo que é, de fato, tokenizado aí, né? Eles tokenizam o ouro verdadeiro, tá, pessoal? Então isso é muito interessante para que vocês conheçam. Antes da gente fazer operações desse sentido, eu quero mostrar para vocês qual é o ativo que a gente está utilizando e por que a gente tem a segurança de utilizar esse ativo, tá? A gente está aqui no site da Paxos Gold, tá, pessoal? A gente tem alguns produtos que eles fornecem, então eles têm algumas corretoras de criptomoedas, eles têm aí a stablecoin, né, com rendimento, né, que é da Paxos. A gente tem aqui o Paxos Ouro, que é o PAX-G, né, que é o ouro tokenizado, pagamentos em stablecoins, são soluções que eles oferecem, o Dólar Pax, né, que é o dólar lastreado em ouro, tá? E a PayPal também recentemente lançou o token deles, tokenizado, o dólar tokenizado da PayPal, junto aqui a Pax Gold, tá? É importante dizer que a Pax, ela tem também essa chancela para poder operar nos Estados Unidos, né, em vários mercados aí pelo mundo, porque ela tem aí o carimbo da CVM também, na americana, que é a Comissão de Valores Imobiliários Americana, SEC, né? O CVM, só para a gente entender como é que funciona, o que é regulamento. Então, para que você entenda, a Paxos Gold, ela lastreia o token dela no ouro. Então, por exemplo, para cada exemplo, tá, 10 mil tokens de onças de ouro da Paxos, ela tem 10 onças de ouro no cofre dela, tá bom? E em ouro mesmo, tá? E é interessante dizer que a Paxos, você consegue comprar o token da Paxos, você também consegue resgatar esse ouro fisicamente, tá? Obviamente, para a gente que está aqui no Brasil é um pouco mais complicado, fica um pouco mais caro, porque esses cofres não estão aqui, né? Então, os cofres da Paxos não estão, a gente não tem aqui no Brasil, a gente precisa aí entender onde está o endereço, como faz esse processo, mas você pode utilizar o token dela para fazer operações e para se expor. Imagina que hoje você compra, a gente está em 2024, a gente compra um token da Paxos, aí você pode comprar frações. Imagina que você entra aí com R$1.000 no token da Paxos,
R$1.000 vai ser um percentual da onça de ouro, né? A onça de ouro deve estar por volta de $2.300, $2.500. Então você entra com, por exemplo, R$1.000 aqui, você compra R$1.000 aqui em tokens da Paxos, e esses tokens estão sempre lastreados ao valor do ouro. Imagina que esse ouro, com o passar do tempo, ele começa a subir, porque essa é a proposta desse nosso treinamento. A gente traz uma tese, né, e mostra para você qual é a proporção, e a gente especula aqui, né, o preço dos ativos de metais preciosos, muito por conta da inflação que acontece no mundo. Então, esses ativos eles tendem a subir. Então, imagina que você investiu esses R$1.000 em tokens da Paxos, nesse ano de 2024, e lá em 2025 esses R$1.000 estão valendo R$1.600, né, porque ele acompanha o preço do ouro. Você pode muito bem executar, vender esses tokens da Paxos e colocar esse dinheiro no seu bolso. Então você consegue se expor à tese do ouro, tá? De uma forma simples, sem pagar IOF, sem você precisar pagar taxas absurdas, de uma forma bem simples mesmo, tá? Pagando pouquíssimas taxas ali, que é transação de rede, é bem tranquilo mesmo, tá? Isso que a gente quer mostrar para vocês aqui nas operações que a gente vai fazer, tá? Também consegue utilizar a Paxos para fazer operações em DeFi, tá? Então, muito interessante isso, você vai aprender aqui também. Antes de tudo isso, eu quero mostrar aqui para vocês quem é a Paxos, né? E é essa empresa que faz a tokenização de fato do ouro. Então, a gente tem algumas informações, vocês viram aqui os produtos que ela oferece, né? Produtos que ela já deixou de oferecer também. Ela antigamente oferecia a BUSD, que era um outro token lastreado no dólar, tá? Então a gente tem aqui, né, como Paxos protege os seus ativos, os clientes da falência. Paxos expande programa de conformidade, transparência e confiança em stablecoin emitidos pela Paxos. Vamos ver aqui para a gente ver. Então tem algumas informações aqui. Essa aqui é a stablecoin criada pela Paxos, que é a stablecoin de dólar lastreada em ouro, né, também. Essa aqui é a stablecoin deles, então tem bastante informação aqui também. Deixa eu voltar aqui em produtos. E eu quero ver aqui o Paxos Gold, tá? É isso aqui que a gente nos interessa aqui para fazer a nossa locação. Então, um token digital apoiado por ouro físico, então ele é lastreado em ouro, tá? Custo da eficiência, né? Então, por que faz sentido você ter esse token lastreado em ouro aqui pela Paxos? Porque você não precisa fazer custódia, é mais barato que você manter um ETF, né? Que você comprar um ETF, você não vai pagar percentual nenhum. Tem aí o Departamento de Serviços Financeiros dos Estados Unidos em Nova York, né? Tem essa chancela, ele pode tokenizar esse ativo, né, o seguro regulamentado, sem risco de liquidação. Você se expõe ao token da Paxos e você pode vender a hora que você quiser. E você pode resgatar também, né, o token, né, do ouro que você comprou, e resgatar também em ouro físico, né? Você consegue fazer isso, mas aí, como eu disse, você precisa entrar aqui e verificar onde estão essas reservas, né, e qual o custo disso para que você resgate esse percentual em ouro. Então tem alguns relatórios de reservas, você pode clicar aqui para ver um pouquinho, né, relatórios de transparência. Aqui, e você clica em, vai abrir um a um aqui, tá? Deixa eu ver aqui se 2000 aqui. Vamos ver aqui de agosto. Não sei se vocês conseguem ver. Bom, enfim, você pode clicar aqui, vou deixar o link embaixo também para que você faça as suas pesquisas, mas basicamente trazendo aqui para que você entenda, né, a estrutura que a gente está utilizando, né, quem são os parceiros que estão junto com a Paxos. A gente tem a PayPal, tem a Venmo, tem a Mastercard, o próprio Mercado Livre, né, a Nubank, né, Interbrokers aqui também, tá? Então, mostrando que ela traz essa solução de tokenização em ouro. E como eu falei para vocês, tá, pessoal? Ela é uma empresa que tem regulamentação. A regulamentação americana é a mais rígida de todas. Então, para uma empresa funcionar nos Estados Unidos, ela tem que estar extremamente correta com as suas atividades. Ela tem que estar com essa reserva ali correta. Então, se ela falar que ela tem aí, que ela comercializa, que ela tokeniza 100 mil toneladas em ouro, ela tem que ter 100 mil toneladas em token para oferecer, ela tem que ter essas 100 mil toneladas em ouro ali no cofre dela, tá, pessoal? Obviamente, são vários cofres espalhados, até por gestão de risco, né? Mas só para que você entenda aqui um dos produtos que a gente vai se expor aqui e uma das teses que a gente traz aqui no nosso treinamento, tá? Porque a ideia aqui é que a gente mitigue, né, e saia do risco da inflação, da perda do poder de compra do real e também das moedas fiduciárias como um todo, né? Obviamente o dólar, ele vem de uma economia um pouco mais robusta, então basicamente ele tende a perder menos valor com o passar do tempo do que o real, que essa economia né, dita aí como uma economia pujante, né? Não pujante, mas uma economia pujante seria a economia americana, mas uma economia relevante, né? Teve esse boato, há alguns anos o Brasil não conseguiu, patinou, não conseguiu de fato aí mostrar uma economia mais forte. Então a gente tem uma moeda ainda que é bem desvalorizada, tá, pessoal? Se a gente for comparar dentro da aula que a gente mostra aqui a questão ali do porquê da nossa tese de investimento em metais preciosos e também no próprio Bitcoin, e o dólar como uma terceira opção, a gente fala do quanto desvalorizou o dólar, né, e o real em todo esse tempo. Obviamente você vai ver que o real a gente perdeu muito valor com ele, tá? Então faz sentido a gente conhecer um pouquinho da Paxos. A gente vai comprar ativos de ouro para poder nos expor essa tese de uma forma mais em conta, mais barata e para proteger o nosso patrimônio da inflação, tá? Bom, isso aqui foi a aula para que vocês conheçam um pouquinho desses ativos que a gente vai se expor. Eventualmente a gente pode fazer também operações de DeFi com ele, tá? A gente pode fazer operações de DeFi com ele.
vai depender se for operações rentáveis, a gente vai ali fazer um teste na hora, nas ferramentas, nas aulas que a gente precisava mais na prática mesmo, tá? E aí a gente vai decidir se sim ou não. Mas, de fato, ele é um ativo que a gente pode colocar na nossa carteira, que a gente vai estar exposto a ouro e não vai precisar pagar IOF nem impostos, tá? Para se expor a ele, a gente vai pagar somente taxas da rede. Isso é muito bom, porque fica muito mais em conta e você tem aí a liberdade de ter ouro, né? De estar exposto a ouro na sua carteira, tá? Então, aqui um pouquinho do porquê a Pax Gold, tá? Se a gente for levar em consideração aqui a Pax Ouro, né? No caso aqui, porque faz sentido você ter esse token. Bom, ele não tem taxa, né? Sem taxas. Se você for comparar aqui principais ETFs, né? Você tem aí algumas taxas, alguns têm taxas, outros não têm. Compra mínima você pode comprar 0,01, né? T, ou seja, POZ seria ali a onça, tá? E aí se você for comprar, se expor por ETFs, você tem um valor limite, né? Máximo aí, mínimo, aliás. Então você consegue ver a diferença aqui, ó, 200k, 800k, né? Então fica inviável praticamente para algumas pessoas se exporem. A hora de você comprar ou vender é instantâneo, recebe instantâneo na sua carteira, tá? Alguns têm T+2, data de validade, são os ETFs, né? Futuros, aliás, futuros ETFs, barra de ouro, né? Ouro não comprado. Enfim, se você for considerar, está comprado em Pax Gold, faz sentido para você que quer se expor aí a tese do ouro.